Nos destaques do Panorama CBN de hoje, você vai saber que um raio-x dos acontecimentos que levaram aos atos golpistas do dia 8 de janeiro foi divulgado. Esse documento mostra que não houve um planejamento para barrar os golpistas e que o acampamento em frente ao QG do Exército teve um papel central nos ataques. Ainda no noticiário policial, hoje foi divulgada a conclusão da investigação da maior chacina da história do Distrito Federal. Segundo a polícia, a chacina de 10 pessoas de uma mesma família foi motivada pelo interesse dos suspeitos em uma chácara avaliada em R$2 milhões. E no Rio Grande do Sul, hoje foi o dia da cidade de Santa Maria lembrar os 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. E eu começo esse episódio trazendo mais informações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, porque hoje o interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, apresentou o relatório final sobre os atos criminosos. E ele apontou diversas falhas durante a operação para conter a invasão e a depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes. O interventor Capelli pontuou que batalhões importantes para a contenção de invasores não foram acionados. Isso mesmo com alerta da inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E esse alerta foi feito no dia 6 de janeiro, numa sexta-feira, antes dos atos que aconteceram no domingo. Segundo Capelli, provas mostram que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, recebeu a informação antecipada sobre o risco da tomada de poder no dia 8 de janeiro, inclusive com uma ameaça a prédios públicos. Mas, mesmo assim, ele não agiu. Para você ter uma ideia, tropas especiais como o BOPE não foram mobilizadas com antecedência para proteger a região e havia apenas 555 militares convocados para o trabalho no dia, que representa uma rotina de trabalho comum. Mas ainda assim, Capelli disse que não havia nem metade desse efetivo no momento dos ataques. Houve informação sobre o que aconteceria no dia 8. Há um relatório da Secretaria de Segurança Pública do dia 6, onde no relatório está escrito textualmente, esse relatório foi entregue no gabinete do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, ainda no próprio dia 6, o senhor Anderson Torres, então secretário, onde dizia que a tomada do poder, a manifestação que era convocada como tomada do poder, previa inclusive existia ameaça concreta de invasão aos prédios públicos. Curioso que nesse dia aí, 6 de janeiro, uma sexta-feira, 2 dias antes da invasão, o ex-secretário e ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, viajou a Orlando, nos Estados Unidos. Ele voltou somente no dia 14, após os atos golpistas, e está preso desde então, após uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Bom, voltando aqui ao relatório, no documento que foi divulgado hoje, a conclusão é que não houve um planejamento operacional de policiamento para evitar e parar os terroristas. Na melhor das hipóteses, faltou comando e responsabilidade. Foi aberto um inquérito policial militar específico para apurar aquele evento no STF. Ali a gente tem uma sucessão de problemas, desde o planejamento operacional inexistente, que coloca um número de homens insuficiente, até a postura inaceitável diante de uma grave ameaça à República, até uma movimentação operacional inadequada. O relatório também indica que o acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília,
serviu como base para atos desde dezembro de 2022. Segundo o interventor Capelli, todos os eventos golpistas que aconteceram após a vitória de Lula, como por exemplo aquela tentativa de explosão de uma bomba e o bloqueio do aeroporto em Brasília, passaram em algum momento pelo acampamento. Ele até destacou que a estrutura montada em frente ao QG do Exército não se tratava de um acampamento comum. A gente desmontou um símbolo e um QG onde se concentravam a confecção de planos para atacar a democracia brasileira. Porque acampamento não tem cozinha montada, não tem infraestrutura como tinha de banheiros químicos, geradores. Você tinha toda uma estrutura montada, uma verdadeira mini-cidade golpista, terrorista, montada em frente ao QG do Exército. O documento mostra ainda que no dia dos atos, 9 comandantes dos batalhões mais importantes da PM estavam de férias, mesmo com o aviso que foi feito 2 dias antes ao então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. Esse relatório também mostra que entre os comandantes de férias estava ausente o responsável pelo batalhão de choque, que é estratégico em atos de tumulto. Além disso, segundo o interventor, a linha de policiais em frente ao Congresso era formada por alunos do curso de formação da Polícia Militar, o que revela aí um despreparo para a atuação no dia. É usual as pessoas todos tirarem férias em janeiro. No Brasil, muita gente tira férias em janeiro. As pessoas tinham direito legal a essas férias, legalmente tinham direito. É razoável, numa escalada de movimentos, como a gente vinha assistindo, com a tensão subindo, todo mundo tirar férias junto? Não me parece. Ainda mais me chama a atenção a dispensa-recompensa no dia do evento do chefe do Departamento de Operações, Coronel Jorge Naime. Essa aí também me chama bastante atenção, mas, volto a dizer, tudo isso tem o seu devido processo legal. Ao todo, 6 inquéritos foram abertos pela Corregedoria da PM para investigar a atuação dos policiais nesse dia. O documento que foi divulgado hoje também pelo interventor Capelli demonstra que, mesmo com o comandante da PM, Fábio Augusto, na atuação do comando da tropa nesse dia 8, as ordens dele deixaram de ser cumpridas, como a demora da mobilização da cavalaria. O documento menciona que Fábio Augusto estava no dia atuando, mas ele perdeu a capacidade de comando porque ordens dele deixaram de ser atendidas por policiais. A informação mostra que, mesmo em campo, o comandante não tinha poder sobre a tropa. Ele está preso desde o dia 10 de janeiro por determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E para o interventor federal Ricardo Capelli, o coronel perdeu o comando da tropa no dia. O interventor ainda apontou erros na proteção dos prédios públicos. Não havia, por exemplo, grades duplas, mas sim grades simples, o que foge à regra dos planos de segurança. Ele também disse que, da saída do QG do Exército até a primeira invasão no Congresso, se passou 1 hora e 40 minutos, tempo suficiente para que pudesse ter reforço do efetivo dos policiais. Mas o acionamento de reforço só aconteceu depois, e quando as tropas chegaram à esplanada, os 3 poderes já haviam sido invadidos. Enfim, esse aí foi um raio-x da sequência de erros que culminaram na invasão da sede dos 3 poderes em Brasília, e essas conclusões podem auxiliar nas investigações e também futuras punições. Agora, esse relatório final vai ser enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e também ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator deste caso. Você ouviu agora há pouco o interventor da segurança no Distrito Federal dizendo que o acampamento em frente ao QG do Exército era uma mini-cidade golpista, né? E hoje a Procuradoria-Geral da República apresentou no final da tarde desta sexta-feira mais 150 denúncias contra os envolvidos nos atos golpistas. E esses denunciados foram presos, sabe aonde? No acampamento em frente ao QG do Exército. Eles são acusados de associação criminosa e incitação ao crime.
Essa aí é a quinta leva de denúncias da PGR, que já representou contra 254 pessoas envolvidas nas ações golpistas do dia 8 de janeiro. Esses denunciados de hoje já estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Essas denúncias de hoje foram assinadas pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Democráticos, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. Segundo ele, o acampamento apresentava uma evidente estrutura que garantia a estabilidade e a permanência dos manifestantes que defendiam a tomada do poder. E tem mais atualização sobre os atos golpistas. A Polícia Federal fez hoje a terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo identificar participantes, financiadores e pessoas que fomentaram os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. Ao todo, foram cumpridos, desde o início da manhã de hoje, 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão no Distrito Federal e também nos estados Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Segundo a TV Globo, entre os alvos de buscas está o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. Até a última atualização da Polícia Federal, enquanto eu gravo este episódio, 6 dos 11 alvos de prisão já tinham sido presos. E em Santa Catarina, eu chamo a sua atenção para a prisão de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos. Ela é da cidade de Tubarão. E nas redes sociais circularam vídeos em que ela aparece no ato golpista e fala que está quebrando tudo. Inclusive, ela aparece num vídeo xingando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na sala do próprio ministro. Ouve aí um trechinho. Olha aqui, pessoal, Dona Fátima, de Tubarão, Santa Catarina, 67 anos. Tá quebrando tudo! Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá. Isso aí, Dona Fátima, Deus abençoe a senhora. É guerra! É isso aí! São apurados os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bens. De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria, ela se torna permanente, com atualizações sobre o número de mandados judiciais e pessoas capturadas e foragidas. Ainda falando sobre a capital federal, hoje em Brasília, o presidente Lula se reuniu com governadores das 27 unidades federativas do Brasil para tratar de diversos temas. No fim do encontro, o presidente e os governadores divulgaram uma carta chamada de Carta de Brasília em defesa da democracia, em que eles classificam como um valor inegociável. Os governantes também dizem ter um compromisso com a estabilidade institucional e social do país. E essa carta aí reflete o que foi dito pelo presidente Lula durante a reunião com os governadores. Lá, ele falou que o poder público precisa garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Ele disse que não vai fazer distinção entre quem o apoia ou faz oposição, porque, segundo o petista, essa atitude seria um sinal de pacificação na política. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia aquela manifestação, aquela barbárie que foi feita aqui dia 8. Nós vamos recuperar a democracia nesse país, e a essencialidade da democracia é a gente falar o que quer, desde que a gente não obstrua o direito do outro falar. No encontro, o presidente também disse que um dos movimentos para retomar a normalidade no país é fazer com que os 3 poderes atuem dentro de suas competências. E foi nesse momento que ele mandou um recado aos parlamentares. Lula disse que é preciso parar de protocolar ações no Supremo Tribunal Federal para contestar votações no Congresso e disse ter pedido a líderes políticos que parem de judicializar a política.
Nós temos culpa de tanta judicialização. A gente perde uma coisa no Congresso Nacional, ao invés da gente aceitar a regra do jogo democrático de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a uma outra instância para ver se a gente consegue ganhar. É preciso parar com esse método de fazer política, porque isso efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre ao Poder Legislativo e fique legislando em lugar do próprio Congresso Nacional. A questão econômica também foi abordada durante essa reunião, principalmente a questão da compensação das perdas de arrecadação dos estados com a redução do ICMS sobre os combustíveis, que é uma das principais demandas aí dos estados. Só para você entender essa questão, o ICMS é um imposto estadual e é responsável pela maior parte dos tributos arrecadados pelos estados. E em junho do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que criou um teto para a cobrança desse tributo sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. E com isso, esses itens passaram a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem a taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo aí do estado. E até então, alguns estados chegavam a cobrar uma alíquota de 30% nesses produtos. E com essas mudanças, os governadores acabaram perdendo dinheiro para a arrecadação dos estados. E hoje, eles foram tentar resolver essa questão com o novo governo. E o que saiu de concreto foi o seguinte: o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou a criação de uma comissão que vai atuar junto ao STF para discutir a recomposição do orçamento dos estados após essa queda na arrecadação com as mudanças na cobrança do ICMS. Mas os governadores têm pressa e eles esperam uma solução antes de abril, que é quando o governo deve enviar a proposta de reforma tributária ao Congresso. Eles defendem essa reforma, mas querem essa recomposição antes. E eles negam que haja aí uma moeda de troca. Nessa reunião, Lula mandou o recado de que as portas estão abertas a todos, independentemente de partido político. Ele diz que é preciso voltar à normalidade com um comportamento minimamente civilizado. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Iniciativas sociais relacionadas ao esporte e à educação são capazes de mudar o mundo e transformar significativamente e verdadeiramente as histórias das pessoas. E o Banco BV, um dos maiores bancos do Brasil, confia na força do esporte como motor para fazer a diferença e gerar valor para a sociedade. Para o banco, o esporte é um elemento de conquista e também uma ferramenta de transformação, inclusão e superação, e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. Em novembro, a plataforma de esportes do BV completou 4 anos. O banco começou em 2018 esta iniciativa, apoiando 6 projetos sociais de atletas e ex-atletas. E hoje já são 10. E para saber mais e conhecer outras atuações do banco com impacto social, acesse o site bv.com.br/sustentabilidade ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, hoje a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu a investigação da maior chacina da história do DF. Segundo a polícia, a chacina de 10 pessoas de uma mesma família foi planejada e a execução durou quase um mês. Para a polícia, essa chacina ela foi motivada pelo interesse dos suspeitos em uma chácara avaliada em R$2 milhões. O objetivo dos suspeitos do crime era não deixar herdeiros e por isso toda a família foi morta. Essa chácara que eu falei aí para você era o local de moradia de Marcos Antônio Oliveira e também da esposa dele, Renata Belchior, e da filha do casal, Gabriela Belchior Oliveira. Todos eles morreram. Eles são respectivamente sogro, sogra e cunhada da cabeleireira Elisamar Silva, que também morreu. Esse terreno fica no Itapuã, que é uma região a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília. O objetivo dos suspeitos, segundo a Polícia Civil, era vender essa chácara e dividir o dinheiro entre eles.
Ainda de acordo com as investigações, o grupo tinha interesse em R$200 mil que a ex-companheira de Marcos Antônio, Cláudia Regina Marques de Oliveira, tinha obtido pela venda de uma casa. Ela também foi morta. 2 dos suspeitos que estão presos, Gideon Menezes e Horácio Barbosa, moravam de favor nessa chácara e eles foram os mentores do crime, segundo a polícia. Eles acreditavam que se matassem toda a família, poderiam ficar com a posse do local. E quem explicou isso foi o delegado Ricardo Viana, que é responsável pelas investigações. Na visão dele, o Marcos tinha a posse da chácara, eles eliminando todas as pessoas da família, a posse do local ficaria com eles e eles não seriam incomodados na comercialização do terreno. Detalhe que a terra que a família vivia não era de Marcos Antônio. Ele até foi alvo de uma ação judicial de reintegração de posse que foi movida pela real proprietária do local. Ainda assim, os suspeitos acreditavam que poderiam ficar com a posse dessa área. A polícia também detalhou o passo a passo dos acontecimentos. A série de crimes começou no dia 28 de dezembro do ano passado, quando um assalto foi simulado na chácara por outro suspeito, o Carlomán dos Santos. Na ocasião, Marcos Antônio, a filha e a companheira foram sequestrados, vedados e levados para o cativeiro em Planaltina. Depois, o grupo sequestrou a ex-esposa e a outra filha do homem. No local, as vítimas eram extorquidas e vigiadas por Fabrício Silva Canhedo. Por fim, Tiago Oliveira, marido da cabeleireira Elisamar, também foi sequestrado pelo 5º suspeito, Carlos Henrique Alves da Silva. E a polícia contou também que Elisamar Silva ela também foi atraída pelos criminosos com os 3 filhos. E todos acabaram mortos em diferentes momentos. No Rio Grande do Sul, hoje foi o dia da cidade de Santa Maria lembrar os 10 anos da tragédia da Boate Kiss. O incêndio matou 242 jovens, a maioria universitários, e deixou mais de 600 feridos. Na manhã de hoje foi celebrado um culto ecumênico na cidade. À tarde, balões foram soltos em homenagem às vítimas e rodas de conversa durante todo o dia lembraram o caso. E após 10 anos, a história ainda não tem um desfecho, porque em agosto do ano passado, por 2-1, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Gaúcho anularam o júri do caso, que condenou 4 réus pela tragédia. Tinham sido condenados, na época, os sócios da boate, o músico da banda Gurizada Fandangueira e o auxiliar de palco da banda. As penas anuladas variavam entre 18 e 22 anos e 6 meses de prisão. Se por acaso você está perdido nessa história, eu recomendo que você veja 2 séries que foram lançadas esta semana sobre a Boate Kiss. Na Netflix tem a minissérie Todo Dia, a Mesma Noite, que detalha todos os acontecimentos desde o início do incêndio até o julgamento. Eu assisti essa série, confesso para você que até agora eu tô tentando digerir, porque é um assunto muito delicado, muito pesado, também para todos os jornalistas que trabalharam durante essa cobertura, mas é uma série necessária para a gente saber o que aconteceu e evitar que novos episódios aconteçam. A série da Netflix que eu contei para você mostra o drama das famílias, a disputa dos familiares com o Ministério Público e também conta a história dos sobreviventes. Todos eles são interpretados por atores. Já no Globoplay foi lançada a série Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, que é dirigida pelo repórter Marcelo Canelas. Esse é tipo um documentário mesmo, com imagens da época e entrevistas com os familiares. Então fica a dica aí para você. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,38% aos 112.603 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma alta de 0,74% aos R$ 5,112. Por fim, o euro fechou o dia com uma valorização de 0,56%, cotado a R$ 5,556. Vamos saber o que aconteceu esta semana nas terras de Sucupira?
Trio de Chiforo de Sucupira, aqui não erra na mira, uma transmissão direta já do aeroporto Eleutério Paraguaçu. Neste preciso momento, a aeronave desce suavemente, qual gaivota etérea. Ela pousou em Brasília. Máscara? Mas não era contra usar máscara. Alcandorada figura de mulher que pela sua dignidade, pela sua fidelidade e, por que não dizer, pela sua virtuosidade, transformou-se no protótipo da mulher sucupirana. Feite Sucupira! Discreta, a ex-primeira-dama desembarcou nessa noite no aeroporto de Brasília, vindo dos Estados Unidos, sozinha. O senhor já tem medo? Eu não tenho medo de ninguém. Nem tenho dívida com um povo que não esteja saldada ou em providenciamento. Se o senhor está com a consciência tranquila, não tem nada a temer. O povo está à sua espera. Precisamos providenciar uma grande publicidade em torno disso. Oi, gente, passando aqui hoje para mostrar para vocês 2 produtos que eu amo. O primeiro é esse Ultra Complex 12, que eu uso antes da maquiagem. E o segundo, com partículas de ouro que eu amo, que eu uso antes de dormir. Diante da justificativa apresentada para essa viagem, o meu partido sugere à mesa que seja designada uma junta médica para fazer um exame de sanidade mental no senhor prefeito. Esta sugestão é um insulto e uma cafajestada! Eu herdei, presidente, um país semi-destruído. Quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 do golpista Michel Temer e 4 do governo Bolsonaro. Acho que agora vou ter que lançar a mão de armas não acadêmicas e talmente não convencionais. Tenha calma. Não tenho calma não. Talmente disse Ronald Reagan, a paciência tem limites. Eu esperei muito tempo para dizer, olha, agora basta, agora chega, não é mais. É insuportável que a todo momento se fale em golpismo de um governo que, na verdade, naquela oportunidade, recuperou o país de uma crise enorme em que nós nos achávamos. Vamos olhar para frente, não vamos ficar olhando para o retrovisor, né, que só prejudica o país. Para trás mente era o ódio, a desunião, a desinimizade, a rancorosidade. Para frente mente vai ser o amor, a afetividade, a solidariedade e, por que não dizer, a paz cristã entre os homens de boa vontade. Viva o prefeito Adolino! As falas do Bem-Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo e o texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E não se esqueça que na segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos pra você e até mais!